1, o capítulo 2 e 3, a nossa meditação esta manhã de domingo. Profeta Naum, capítulo 2 e 3, para que possamos meditar esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Destruidor sobe contra Nínive. Ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram um testemunho inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam seus tesouros. Há abastança em todo objeto desejável. A vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem. Em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos se empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebentava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo de rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição, as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram as suas forças. Está sem limite. Pute, Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus grandes foram presos com grilhões.
Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporões. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas dos teus pais estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multipliques como a lacusta. Ainda que fizeste os teus negócios mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes do dia de frio, subindo o sol, voando embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, o rei da Assíria, teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Pai pela palavra registrada pelo profeta Naum e anunciada, e agora nós rogamos ao Espírito que nos dê entendimento na compreensão dessa verdade, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando essa série de sermões no livro do profeta Naum, e hoje vamos concluir essa série de 3 sermões. E hoje o tema é o juízo de Deus. O juízo de Deus, Naum 2 e 3. Nós sabemos que o livro do profeta Naum contém 3 capítulos e 47 versos. É um livro bem pequeno, você pode ler em 15 minutos. Então, de fácil leitura, muito rápido e pequeno, mas contendo uma grande verdade. Naum é um dos profetas menores, não por causa da estatura, a gente já sabe disso, né? Não é porque Naum era baixinho, mas porque os livros são curtos. Em algumas versões da Bíblia em hebraico, os 12 profetas constituem um único livro. Então, há algumas questões. Por exemplo, o capítulo 2 no texto hebraico se inicia no verso 15, que eu vou ler agora. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Então o capítulo 2 começa no verso 15 do capítulo 1. Na nossa versão, em língua portuguesa, ele foi separado como nós o encontramos aqui. Mas para a nossa meditação essa manhã de domingo, meditaremos do verso 15 do capítulo 1 até o final do capítulo 3. Naum, como Jonas, Obadias, profetizaram contra nações estrangeiras. Diferente dos demais profetas, eles não falaram a Israel, falaram a outras nações, falando contra essas nações e anunciando contra elas aquilo que o Senhor tinha manifesto a eles. A mensagem de Naum visa confortar o povo de Judá, que tinha sofrido muita opressão sobre os assírios. Então, profeta, como o próprio nome dele significa, Naum significa confortador, consolador. Não significa Deus confortador, nem Deus consolador. Significa simplesmente confortador ou consolador. Então, está falando acerca de Naum. E Naum traz uma mensagem de conforto a Israel, anunciando a Israel que a opressão dos assírios estava cessando. Naum foi chamado por Deus para insurgir-se contra as potências vigentes. Então, ele estava se insurgindo contra o poder daquela época e falando contra este poder da parte do Senhor. Naum, de forma eletrizante, descreve o derramamento da ira divina sobre Nínive. O livro
Ele é um livro de leitura muito rápida, pulsante. E Naum utiliza desse artifício para mostrar que a ira do Senhor vai vir muito rápido sobre os seus inimigos e destruí-los. Uma forte cena da destruição da cidade é narrada. Então você lendo o livro, você percebe quando ele narra a parte dos carros passando com velocidade na praça, destruindo velozmente os ninivitas. Então ele fala dessa cena forte da destruição chegando. Um mundo tão acostumado a satisfazer os desejos da carne deveria prestar atenção a esses avisos tão vívidos, constantes no livro do profeta Naum. Abra sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, para lermos a exortação na boca do nosso Senhor Jesus Cristo acerca do dia da destruição final. Capítulo 13 de Mateus, os versos 40 e 42. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 48 ao verso 49. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. A mensagem de Naum vai nessa direção. Deus está dizendo: chega, basta. Quando você lê o Antigo Testamento, algumas ideias devem estar presentes na sua leitura. Primeira ideia: Gênesis começa mostrando que a humanidade se colocou em rebelião contra Deus pela queda. Quando Deus responde a essa queda, Gênesis 3:15, ele diz que há duas sementes, duas descendências em oposição. Uma descendência é a descendência do maligno. É aquela que vai dar, por exemplo, em Caim, que matou o seu irmão. E 1 João declara que ele era do maligno. Então ele é a semente do maligno. A outra semente é aquela semente que Deus preserva, que são os seus escolhidos. E há toda uma luta entre essas duas sementes por toda a Escritura. No Antigo Testamento isso fica bem claro, em especial nas nações ímpias. E lá em Gênesis então nós encontramos uma promessa onde Deus diz que vai destruir o cananeu, o eteu, o ferezeu, o filisteu. Todos eles vão ser destruídos porque não adoram a Deus. Mas a nação escolhida dele, o povo separado dele, esse ele vai preservar. E agora então nós encontramos um cenário terrível. O povo escolhido foi subjugado pelo povo do maligno. Aqueles que adoram a Moloque e a outros deuses terríveis e praticam idolatria. Então a questão que surge é: aonde está Deus que prometeu preservar o seu povo eleito em meio a nações tão ímpias? Então Naum vem e responde. E como Jesus diz lá em Mateus, os anjos vão vir se separar os ímpios, e os ímpios serão lançados no fogo para serem queimados. Então a expressão bem clara do profeta Naum é que aqueles que praticam e vivem na impiedade serão punidos. Então a pergunta sobre o juízo de Deus vai ser respondida. E hoje talvez nós nos perguntemos: há juízo de Deus? Bom, há tanta luta, tanta angústia, tanta violência, corrupção, injustiça. Será que Deus não está vendo que a impiedade se multiplicou? Irmãos, você precisa entender que a expressão de um verdadeiro cristianismo nesses dias literalmente é odiada. Se você tentar viver de forma justa, honesta, servindo a Deus, literalmente esse tempo presente vai odiar você. Você vai ser odiado no seu lugar de trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. A sociedade vai se opor a você. A sociedade na qual nós estamos inseridos, que está em queda,
que é uma representação muito clara dos povos ímpios do Antigo Testamento. Leia e perceba como viviam os ímpios no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que eles praticam, as impiedades. E você vai perceber que não tem diferença daquela época para os nossos dias. Daí Gênesis, o capítulo 6 diz assim que Deus olhou e viu assim que havia se multiplicado a maldade sobre toda a face da terra. E ela continua se multiplicando. Então Naum vem e diz assim: eu vou confortar o coração de vocês, mostrando que o juízo de Deus está vindo. Em primeiro lugar, então, ele fala da redenção do povo de Deus, Naum, verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Surge então um mensageiro que traz a palavra de salvação, de livramento. Apesar da palavra boas novas aparecer aqui, e nós temos então uma palavra transliterada do grego para o português, que é evangelho. No grego é a palavra evangelium, que deu origem à palavra evangelho. A palavra evangelho não é uma palavra da língua portuguesa, é uma transliteração do grego. Evangelium ou evangelho significa boas novas. Então, em língua portuguesa, nós temos uma palavra que expressa isso aqui: boas novas, uma boa notícia, uma nova notícia. Por exemplo, um missionário viajando pelo Iraque na época da guerra que se instaurou ali, quando Saddam Hussein foi derrotado, havia uma guerra civil, estava acontecendo dentro do país. E com a ajuda dos americanos, então, o lado que era opositor a Saddam Hussein venceu. Enquanto ele estava caminhando no Iraque, com um grupo de pessoas indo de aldeias que estavam no interior do Iraque, ele percebeu uma situação que expressa muito bem isso aqui. Ele disse que quando eles chegavam numa aldeia, no meio do deserto, onde eles não tinham comunicação nenhuma, por causa da guerra e por causa também da situação geográfica, diz que uma pessoa que estava conduzindo a caravana subia então numa mureta na praça central e gritava: good news, novas notícias. E ele gritava isso por vários minutos, e as pessoas então se reuniam. E ali reunidos, então, ele anunciava: os iraquianos estão sendo vencidos pelos opositores de Saddam Hussein, pelas forças americanas na cidade tal. Em tal lugar tem água. Então ele ia dando notícias, boas notícias, para aquele povo que estava isolado. Aqui é a mesma coisa. Os israelitas estavam sendo oprimidos, Israel tinha sido dominado e destruído, Judá estava em opressão. Então agora ele diz assim: como são formosos, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Porque o mensageiro que trazia notícia vinha caminhando, correndo, literalmente. E como era belo avistar aquele que vinha correndo para trazer boas notícias. E as boas notícias aguardadas aqui são: o exército inimigo foi vencido, estamos livres. Por isso a mensagem que está sendo anunciada é de salvação e livramento para o povo de Deus. Em primeiro lugar, entenda que mesmo que estejamos inseridos num mundo em queda, oprimidos pelo pecado, por Satanás, por esse tempo que se opõe ao Evangelho, às boas novas da graça, Deus nos preparou salvação e livramento. De fato, Ele tem anunciado isso aos nossos corações. Ele tem nos feito saber esta mensagem. Então é uma obrigação do povo de Deus prestar um serviço completo de ações de graças pelo livramento das suas misérias. Então o verso 15 diz assim: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. A palavra vil aqui no texto hebraico é Belial, aquela palavra que nós utilizamos para Satanás. Não que aqui ele esteja falando diretamente do opositor de nossas almas, o próprio diabo, mas aqui é um apontar de quem era prefigurado nos assírios, o próprio diabo.
como Faraó era uma prefiguração de Satanás, como o Egito era uma prefiguração do mundo em queda, que oprimia os hebreus. Então os egípcios são o mundo, Satanás é prefigurado em Faraó, e aqui os assírios então são a figura perfeita da impiedade e da oposição deste mundo em queda contra os eleitos. Então ele vem e diz assim: enquanto essa mensagem chega até vocês, celebrem as suas festas. As festas de Israel sempre apontavam o livramento de Deus sobre o seu povo. Por exemplo, a Páscoa, que apresentava a ideia de que Deus, pelo sacrifício do cordeiro, do sangue derramado, estava preservando o seu povo em obediência a ele, mas estava enviando o anjo da morte contra os egípcios. Como a ceia. Então toda vez que o ministro do Evangelho diz assim: se coloque de pé, aqueles que vão participar à mesa do Senhor, para a distinção dos que já foram salvos e chamados, daqueles que ainda não foram salvos e chamados. Ele está anunciando o juízo e sentença, porque para nós o sangue e o corpo entregue é para a redenção, mas para o ímpio é para a condenação. Então as nossas festas celebram o livramento de Deus sobre nós e apontam aquele momento escatológico e final, quando os anjos mesmo, enviados por Deus, vão separar os ímpios. Então a gente passa por muitas angústias, mas ele está dizendo assim: não se preocupe, meu filho, celebre a obra de Deus na sua vida, porque vem a consumação dos séculos e os ímpios serão definitivamente apartados. Sabe aquele que pratica o mal contra você? Aquele que você olha e diz assim: Senhor, será que o Senhor não está vendo que eu estou sendo perseguido, oprimido, eu já não suporto mais ver isso? Então ele está dizendo: calma, vem o dia que isso vai acabar. Definitivamente eles serão exterminados. Isso então conforta o coração da nação de Israel, do povo de Deus, diz assim: tenham tranquilidade, porque Deus olha por vocês. Então ele vai dar livramento de nossas misérias. Em segundo lugar, ele fala da destruição de Nínive. O capítulo 2, verso 2 a 3: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Porque agora então o profeta narra tão detalhadamente a destruição de Nínive. Na nossa leitura vocês devem ter observado, ele vai falando dos pormenores da destruição, de como vão ser mortos os ninivitas, da dor, da angústia. Em alguns momentos o livro toma algumas expressões de terror, e a gente fica assombrado com as imagens que são usadas. Por exemplo, ele diz que os inimigos vêm vestidos de vermelho, com escudos de vermelho. A ideia é que o sangue os banhou completamente. Há sangue nas suas armas, há sangue banhando os seus corpos. Uma cena terrível, todo um exército marchando banhado de sangue. Por que então o profeta narra isso de forma tão específica e singular? João Calvino diz: este acúmulo de palavras de modo algum foi em vão, pois era necessário confirmar, por meio de muitas palavras, a fé dos israelitas e dos judeus com respeito ao tempo próximo à destruição da cidade de Nínive, que de outra forma seria incrível. Vocês devem se lembrar, no nosso primeiro sermão, da maravilha arquitetônica que era a cidade de Nínive. O rio Cus corria de dentro da cidade, então eles tinham mantimento de água perene. Um cerco contra a cidade não tinha valor nenhum, porque não acabava a água, e eles podiam plantar e molhar, e ali eles tinham então fruto constante. As muralhas, nós vimos, tinham 30 metros de altura,
a largura suficiente para colocarem 3 carros um ao lado do outro. Carruagens, lá narra o profeta, corriam por cima dos muros, cavalos aparelhados com carruagens de guerra. Fora dos muros havia um poço de 10 metros de profundidade, intransponível. O exército assírio era poderosíssimo, forte em armas, em estratégias de guerra. O relato que consta no Museu Britânico de Londres diz que Assurbanipal tomou um dos seus inimigos, que caçoou do seu Deus, e o esmagou com a própria imagem de escultura da sua idolatria. Depois o partiu em pequenos pedaços e deu aos animais para ser comido no meio da cidade. A Bíblia narra que quando os assírios eram pronunciados entre os povos daquela época, eles tremiam. Então, parece algo inaceitável para os israelitas ouvir que eles vão cair. Mas então Calvino diz que toda essa narrativa pormenorizada aponta a ação de Deus, a fim de que por muitas palavras a fé dos hebreus fosse fortalecida. Observe o que diz o verso 6 do capítulo 2, não. As comportas dos rios se abrem, o palácio é destruído. Então Deus, o Senhor da natureza, faz com que haja uma grande cheia no rio Cus e no rio Tigre, e as águas batem contra as muralhas de Nínive. Quilômetros e quilômetros de muralhas são destruídas pela força de uma inundação natural, e aquilo que era objeto da segurança de Nínive é destruído pela natureza. O rio, que era algo que eles se gabavam, porque a cidade deles tinha sido construída com uma nascente dentro que tinha um rio, então eles tinham água perenemente. Então eles não temiam que todos os povos temiam naquela época, um cerco. Ficar 3, 4, 5 meses com um cerco de exército inimigo em torno da sua cidade era algo terrível, porque eles morriam, como o profeta Jeremias narra, comiam uns aos outros para sobreviver à fome. Então eles de repente são destruídos pela sua própria segurança. Pensa, nesse tempo presente, as pessoas estão achando que Deus não vai puni-los, e na sua própria segurança, na sua tecnologia, no seu poder financeiro, no seu poder bélico. E nós nunca vivemos uma época de tão grande segurança nas nações. Observa o Brasil, que é tão tolo, que acha que o real é algo que nunca vai ser destruído. Não sabe que vem aí tempos de escassez. De fato, uma moeda muito forte nós não tivemos na história da nossa nação, mas já estão acabando os dias de segurança. Mas o povo acha que porque hoje nós temos uma moeda forte, nós estamos seguros. E aí eles vão vivendo em ilusão, como viviam os ninivitas. E o profeta vem e diz assim: olha, o próprio rio vai romper o palácio de vocês, e vocês vão ser destruídos. E Deus então suscita uma enchente e destrói os ninivitas. E a gente então fica achando que nós estamos vivendo insegurança em nossos dias, e nós não estamos. Deus está suscitando um juízo sobre todos os homens. Terceiro, o juízo infalível sobre Nínive, capítulo 3, de 1 a 7. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relapejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela?
De onde buscarei os que te consolem? Veja, em sua palavra final, o profeta Naum enfatiza a certeza do juízo que ele pronunciou sobre Nínive. O verso 7 diz isso: há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? E o verso 8: és tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? E também o verso 19: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Naum então fala dessa nação tão poderosa. Agora as pessoas batem palma pela destruição dela. Agora as pessoas vão dizer assim: quem vai se arrepender? Porque eles eram povos terríveis. Por exemplo, uma das expressões de malignidade desse povo é quando eles tomavam uma nação, eles pegavam um dos príncipes e empalavam ele vivo. Isso significa pegar uma estaca de madeira de 2 metros de altura e pegar a pessoa viva e enfiar pelo ânus até que a estaca de madeira saia pela boca dela. E eles deixavam então aquele príncipe enfiado numa estaca à porta da cidade, para que a moral dos povos fosse destruída. Os filhos eram levados cativos para serem treinados na Assíria e se tornarem servos daquela nação. As mulheres eram abusadas, os homens eram mortos, e então aqueles que ainda restavam eram transportados para outras nações para viverem ali, retirando eles da sua raiz, do seu lugar de morada. Então o salmista, então o profeta, nesse salmo tão maravilhoso, diz assim: quem vai chorar por vocês, Nínive? Quem vai consolar vocês? Vocês são tão terríveis que não há quem planteie por vocês. Quem vive sem Deus não vai ter misericórdia. Quem vive distante do Senhor não vai ter quem chore por eles. No último dia, as Escrituras dizem que vai ser cada um por si. E os homens vão buscar a morte, e a morte vai fugir deles. E nós, os salvos, os crentes, vamos estar lá nos mais altos céus louvando a Deus. E nesse mundo que ainda está em queda, vai vir a destruição. E eles vão ser tomados pela morte eterna. E não haverá quem chore por eles. Essa é a expressão máxima do juízo de Deus narrada pelo profeta Naum. E ele toma então o exemplo de uma cidade que era maravilhosa também, Noamon, que vivia cercada pelo rio Nilo, poderosíssima, e foi destruída. Então ele diz assim: cuidado, Nínive, por causa da sua grande grandeza, você também será destruída. E ele então narra como era essa cidade. A certeza do juízo é estabelecida em razão dos seus pecados, é o que diz o verso 1 a 7. O verso 1 começa dizendo: ai de ti, cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo. Algumas dessas expressões são bem comuns nos nossos dias. Eu estava essa semana assistindo a televisão e pensando: gente, como pode uma mãe pegar e matar 8 filhos com uma faca? Eu não sei quantos aqui já experimentaram ver uma pessoa esfaqueada. É muito sangue mesmo. Uma mãe pegar 8 filhos, todos pequenos, e matá-los a facadas. Quando fala que Nínive é sanguinária, eu me lembro dos nossos dias, de terroristas que entram e matam 140 crianças. O que foi narrado por um dos soldados que chegou à escola, ele disse que eles passavam na frente de salas cheias de crianças e jogavam granadas dentro da sala. Eu não sei se você já teve a oportunidade também de ver uma granada explosiva. Além do fogo que se dissipa, ela lança estilhaços a 200 km por hora em todas as direções.
As crianças que não morreram pelo choque da explosão ou queimadas, morreram perfuradas por milhares e milhares de pedaços de ferro. Em outras salas, narra-se que eles entraram e atiraram com metralhadoras no automático. Algumas crianças foram perfuradas por mais de 40 balas. Nossos dias são dias sanguinários. Dias em que uma mulher vai fazer a unha e deixa uma criança sendo cozinhada viva dentro de um carro. São dias sanguinários. Sangue tem sido derramado por toda direção. E o profeta diz também que era uma cidade cheia de mentiras. Nós vamos ver na nossa lição daqui a pouco da escola dominical. A Veja, de 2/10 de 2002, traz na sua capa uma exaltação à mentira. E um dos subtítulos da reportagem é: você precisa mentir. Mentir faz parte do ser humano. A nossa sociedade, diz a reportagem, ia sucumbir se não existisse mentira. A mentira faz parte do nosso cotidiano. E para a sobrevivência da humanidade, o homem deve mentir. Veja que essa revista propaga uma ideia da sociologia de que nós estamos vivos porque mentimos. Mas as escrituras declaram que o pai da mentira é o diabo. E ele é homicida desde o princípio. E que a mentira não produz vida, mas a mentira produz morte. Mas no dia que nós vivemos, se você mentir, você consegue emprego. Sim. Os grandes manuais de recursos humanos dizem aos entrevistadores que ele deve consultar você numa entrevista, quando você buscar um grande cargo de uma grande empresa multinacional, se você tem capacidade de mentir em situações de aperto, ou se você é capaz de mentir pela empresa para o bem da empresa. E quando você diz que não, você é desprezado. Você não serve para aquele cargo. Porque o bom funcionário, o bom empreendedor, vai ser aquele que mente. Por isso, quando ele fala que Nínive era cheia de mentira, ele está falando dos nossos dias. E a última característica, o roubo. Nós hoje vivemos para roubar. O roubo é apropriar-se daquilo que não lhe pertence. E eu sei que muita gente não só se apropria do que não lhe pertence, como ganha aquilo que não deveria ter ganho. Eu gosto muito da expressão de Lutero, quando um sapateiro recém-convertido na Alemanha, da Reforma, correndo até Lutero, disse: Lutero, me converti, o que eu faço agora? Lutero então se volta para ele e diz assim: faça bons sapatos e venda pelo preço justo. Essa é a expressão de alguém que nasceu de novo. Por isso, quando você almeja um salário de 30 mil reais para trabalhar 6 horas por dia, para não fazer aquilo que você deveria fazer, você está roubando. Você está roubando. Então, quando eu ouço as notícias de fim de ano de um país em recessão, em desgraça total, onde cada dia aumenta o número de pobres e miseráveis, falando que a partir de agora, gente que trabalha de terça a quinta-feira, muito pouco, vai ganhar 30 mil reais por mês, isso me diz que eles estão roubando. Então, muito cuidado com os desejos do seu coração. Apropriar-se daquilo que não é direito seu é roubo. Então, os pecados de Nínive são os pecados dos nossos dias. É por isso que Deus declara que vai destruir Nínive. E para encerrar, o último ponto diz: o Senhor contra a cidade. Literalmente o profeta começa dizendo: olha para mim. No nosso texto, o verso 5 diz assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Mas no texto hebraico, a primeira expressão que aparece lá é: olha para mim. A igreja dos nossos dias precisa dizer: olha para Deus, olha para o Senhor soberano do universo, o juiz de toda a terra, olha para Ele. Olhe para Deus. E então o profeta diz: eu, Yahvé, o Criador de tudo, estou contra ti. No
Uma mensagem que a igreja precisa restaurar nesses dias é a mensagem do juízo de Deus contra o pecado. E quando ele diz então no verso 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Sabaote é o termo hebraico aqui para o Senhor dos Exércitos, um dos mais belos termos usados para o Senhor no Antigo Testamento. E ele diz assim: eu sou o Senhor de toda a força que existe, todo o poder que existe está sob o meu domínio, e eu estou contra Nínive. Esse tempo, os nossos dias precisam ouvir essa mensagem. Deus está contra este tempo. Deus odeia o pecado, como nós vimos semana passada, e Ele vai requerer vingança contra o pecado. Então a igreja tem duas mensagens a anunciar. Deus ama aqueles que Ele elege, mas Deus pune aqueles que vivem na impiedade. Ele está contra Nínive. Deus está contra este tempo presente. Então para com aquela história assim: fulano é bom, fulano não é bom, fulano é pecador, fulano tem vivido na impiedade longe de Deus, e Deus está contra ele. Não é porque ele é seu irmão, sua mãe, seu pai, filho, não é porque ele é amigo, não é porque ele é uma boa pessoa aparentemente, que você vai evitar de anunciar contra ele o juízo de Deus. Chega, basta. A gente está acariciando gente que vive na impiedade. Isso desagrada a Deus. Então ele diz: não, vai lá e diz contra Nínive: eu sou contra eles. Lembram que eu falei no sermão passado? O pessoal olhou para Naum e falou assim: você é louco. Israel tinha sido destroçado, Judá estava vivendo em opressão, os reis de Judá tinham se vendido à Assíria, eram mucamos, escravos. Um rei que se dobra e beija os pés de outro rei não é rei. E assim tinha agido o rei de Judá. Então no meio disso tudo se levanta Naum e diz assim: Deus está contra a Síria. Eles olham aqueles muros enormes, aquele poder daquele exército grandioso. Veio o rei submisso, veio Israel destruído. Então eles dizem assim: você é louco. Não. E Naum diz assim: o Senhor dos Exércitos está contra vocês. As pessoas precisam ouvir isso. Deus odeia o pecado de vocês, e Ele vai requerer de vocês pagamento por isso. Nós precisamos anunciar que o Senhor é contra esta cidade. O Senhor é contra este tempo em pecado e em impiedade. O Senhor é contra aqueles que vivem na prática do pecado. Foi para isso que Ele nos chamou, não para fecharmos. Muitos crentes se assemelham àqueles macaquinhos, sabe? Fecha os olhos, tampa os ouvidos e fecha as bocas diante de tanto pecado e tanta iniquidade. E Deus lá dos mais altos céus está dizendo assim: eu os enviei como profetas para que vocês anunciem que eu vou destruir esse povo que vive na iniquidade. Eu vou fazer com que eles paguem um alto preço pelos seus pecados. Consideremos essa mensagem com seriedade e olhemos para o Senhor como um justo juiz e anunciemos a mensagem dele, pois Ele nos chamou para isso. Curva sua fronte e feche seus olhos. Senhor, reconhecemos que de fato essa mensagem conforta os nossos corações em meio a tantas angústias deste tempo presente. Saber que aqueles que vivem praticando a impiedade serão condenados conforta o nosso coração. Mas também é um grande alerta dessa mensagem ao fato de que fomos chamados para ser profetas do Senhor. Então nos dá, ó Deus, graça para anunciarmos em meio a este mundo que nos odeia esta mensagem, que o Senhor é contra este tempo. O Senhor é contra o pecado. O Senhor é contra aqueles que vivem na impiedade. E o juízo do Senhor está se apresentando. E vem o grande dia da consumação dos séculos. E nesse dia o juízo será aplicado definitivamente. Nos dê, ó Deus, então proclamarmos essa mensagem.
Nós rogamos, Pai, como igreja, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.